Olá pessoal, hoje é dia do padre, dia de São João Maria Vianney, um homem que para mim é um exemplo de humildade tão grande. Me toca sempre aquela passagem em que ele está sendo avaliado para ser ordenado padre e daí o vigário constata que ele tem pouco conhecimento, que ele tem dificuldade em aprender, né? Está na avaliação dele, ele diz assim, mas eu vejo como o senhor é burro. Imagino que ele tenha usado essa palavra burro mesmo, porque São João Maria Vianney responde que se Sansão derrotou um exército inteiro com uma carcaça de uma cabeça de burro, o que ele não faria com o corpo inteiro? E esse é o padroeiro dos sacerdotes. Então eu sou apaixonada pela história de São João Maria Vianney. Acho essas almas pequenas da igreja são sempre as mais brilhantes, as maiores. E é por isso que essa humildade de não querer reconhecimento humano pelo que a gente faz é o cerne do sucesso. A gente atinge o sucesso na medida em que a gente não faz para nós, a gente faz para Deus. Eu tenho certeza que São João Maria Vianney, quando quis ser ordenado, ele queria derramar a vida dele pelo povo de Deus, pela conversão das almas, né? E assim foi um grande confessor. Então, assim, eu queria começar esse vídeo muito alegre, porque esse canal tem essa presença forte dos sacerdotes, tá? Eu costumo dizer que eu sempre rezo 3 Ave-Marias após a minha Eucaristia, as 3, uma pelo sacerdote que está celebrando a missa, a outra pelo bispo e a outra pelo Papa. E às vezes ainda existe uma quarta quando eu estou longe de algum sacerdote ou eu estou pensando em algum sacerdote especificamente, eu estou longe do meu pároco, eu rezo por ele. Então às vezes é 4, 5, dependendo dos sacerdotes que me venham, né? E cada coisa que a gente ganha de um sacerdote, uma homilia no YouTube, né? Qualquer coisa, a gente reza uma Ave Maria, agradece, mas reza uma Ave Maria por eles, né? Assim eu sou. Eu vivo minha vida rezando pelos sacerdotes. Sou apaixonada por eles, eu não olho eles como homens comuns. Por mais errados que eles possam estar em algum ponto ou outro, eu tenho dificuldade de falar direto. Eu posso até criticar para alguém, né? Falo, nossa, como pode fazer tal coisa, mas eu não tenho coragem de me dirigir assim, porque para mim é um outro Cristo que está ali. Eu imagino que quando um sacerdote passa, os anjos se inclinam na presença de Cristo que está ali. Então, para mim é uma coisa muito grave, sabe? Ofender um sacerdote. Então eu queria começar esse vídeo porque a gente vai ler um pouquinho de Santa Teresinha e a gente vai ler um pouquinho do catecismo, claro, para a gente poder entender que vocação é essa, o sacerdócio. Então vamos começar com uma oração por eles? Vamos começar pedindo a Deus que ilumine e cuide desse grande dom, né? Desse grande mistério que é o sacerdócio. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó meu Deus, que em vossa bondade quiseste dar-me na pessoa do sacerdote, por vós encarregado do cuidado de minha alma, um apoio em minha fraqueza, uma luz em minhas trevas, uma guia nos caminhos da salvação, consenti que eu venha implorar para ele a abundância de vossas graças e todas as virtudes que tornam santos os ministros do altar. Dai-lhe caridade para suportar minhas misérias e sabedoria para me dirigir no bem. Aumentai em seu coração o vosso amor, para que ele assim me ajude a amar-vos sempre mais. Enchei o meu Deus de vosso Espírito, para que ele seja na terra vosso digno representante, e promovendo vossa maior glória, mereça um dia encontrar a felicidade junto de vós no céu. Amém. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu posso deixar essa oração para vocês. Eu criei uma arte e ponho lá no Facebook pra gente, tá? No Twitter. É o seguinte, eu peguei, em primeiro lugar, a leitura da missão universal que Cristo dá aos apóstolos. A gente sabe que a nossa igreja apostólica, né, e por isso os apóstolos ensinaram, né, os presbíteros, né, aqueles que iam ajudar, auxiliar nessa missão. Então a gente vê que Cristo quis destacar entre os 12 apóstolos como cabeça, Pedro. Então ele escolheu Pedro e disse: Tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Então a gente vê que existe uma hierarquia muito clara, sendo Cristo cabeça de toda a igreja e para ministrar os sacramentos, né, para ordenar as coisas dentro da igreja, os mistérios da igreja, na verdade, ele ordenou os apóstolos, né, organizados.
Pedro cabeça, os apóstolos, que são o colegiado de Pedro, né? São os bispos, e os presbíteros, que são aqueles que os bispos nas comunidades quis ensinar, porque eles sabiam que 12 não iam conseguir evangelizar o mundo. Então vieram vindo os sucessores dos bispos e os presbíteros. Então é por isso que a nossa fé é apostólica, porque a nossa fé é fundada pelo testemunho dos apóstolos. Isso está também no Catecismo da Igreja Católica, no número 857 seguintes. Então, conhecer a nossa fé também é conhecer que missão é essa do sacerdote. O que o sacerdote precisa ter para ser um bom sacerdote, né? Para servir Deus nesse grande mistério que é ser um outro Cristo. Então, partindo desse princípio, dessa hierarquia, né, diz assim: a missão dos apóstolos, Jesus é um enviado do Pai, desde o início de seu ministério, chamou a si os quis, né, e dentre eles escolheu 12, que são os enviados, né? A palavra grega apóstolo quer dizer enviados. Então, eles são enviados através de quê? Do ensinamento de Cristo. Então, eles primeiro receberam o ensinamento, depois eles foram testemunhas e depois eles foram evangelizar. Depois eles se tornaram, derramaram o seu sangue por martírio em amor dessa verdade. Eles não iam entregar a vida deles se não fossem pela verdade. Então, a primeira coisa que o sacerdote tem que ter é a fé. Ele tem que acreditar que Cristo enviou e vai continuar enviando, como diz aqui, né, os seus representantes no mundo, para que com essa fé passada pelos apóstolos, eles continuem a fazer a igreja crescer em conhecimento, em graça, em santidade. Então, vai dizer aqui no 860, os apóstolos são testemunhas escolhidas da ressurreição. E essa missão confiada por Cristo aos apóstolos deverá durar até o fim dos séculos, já que o evangelho que eles devem transmitir é para a igreja em todos os tempos a fonte de toda a vida. Por essa razão, os apóstolos cuidaram de instituir sucessores. Então, o sacerdote, ele é isso. Ele é aquele que também recebe o ensinamento, por isso ele estuda anos, né? Ele precisa se aprofundar naquele conhecimento, ser fiel ao ensinamento da igreja, ao magistério da igreja, e depois ele passa esse conhecimento com a autoridade que a igreja lhe dá. Então, para que a missão a eles confiada fosse continuada após a morte dos bispos, confiaram a seus cooperadores imediatos, né, como por testamento, assim como um testamento civil, né, o munus de completar e confirmar a obra iniciada por eles. Então, assim como eu disse no início, né, a gente está no 861 do Catecismo, recomendando-lhes que atendessem a todo o rebanho. Constituíram, pois, tais varões e administraram-lhe depois a ordenação, a fim de que, quando eles morressem, outros homens íntegros assumissem seu ministério. É a continuidade, a igreja não tem quebra. A igreja não tem quebra de papa, não tem quebra de sacerdote, a igreja nunca parou de ordenar, a igreja nunca parou de constituir seus bispos, que agem em colegiado junto ao apóstolo, ao sumo pontífice, que é papa, né, que é o sucessor de Pedro, do início ao fim. Então a igreja não tem quebra, a igreja é contínua, né? Por quê? Porque Cristo estaria com ela. E aí eu quero aproveitar para entronizar essa leitura do Evangelho de Mateus, que no capítulo 28, versículo 18 vai dizer: Jesus, aproximando deles, falou: toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra e sobre o céu me foi entregue. Ou seja, Cristo recebeu a missão, né? Foi entregue para ele essa missão de exercer toda a autoridade. E o que Cristo faz? Isso aqui a gente já está na ressurreição, tá? Então, isso aqui é pós a ressurreição que Cristo aparece e diz: ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. Então, essa é a missão do padre, né? Ensinar a observar tudo quanto o quê? Cristo ordenou. Então, é por isso que ele tem que estudar, porque ele tem que saber exatamente o que ensinar. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, é Cristo que não abandona a sua igreja na missão. Cristo se faz presente, né, de diversas formas na igreja, através de seus membros, dos apóstolos, dos consagrados, das irmãs de clausura, ou dos monges, ou daqueles que trabalham nas missões mais ativas, nos hospitais e etc, né? Por exemplo, está a CN aí na ajuda à igreja que sofre, ajudando combatentes, né, no campo também, ajudando os irmãos perseguidos e por aí vai.
Então Cristo, ele quis, de certa forma, estar mais, vamos dizer, autoridade maior, né? E autoridade mesmo constituída nos seus presbíteros, bispos e no Papa, né? Então nessa hierarquia, ali está a autoridade ao qual todos os outros demais deverão seguir. As ordens religiosas, os leigos em suas ações, os institutos e tudo mais. Então, essa é a missão que Cristo recebeu e por isso Cristo passa. Então, assim como pertence o munus que o Senhor concedeu singularmente a Pedro, o primeiro dos apóstolos, a ser transmitido aos seus sucessores, de forma que, da mesma forma, permanece o munus dos apóstolos de apacentar a igreja, ao qual deve ser sempre exercida pela sagrada ordem dos bispos. Por isso os bispos ordenam os sacerdotes, tá? A vocação cristã é também, por natureza, a vocação ao apostolado, ou seja, a minha vocação é o apostolado, a sua também. Denomina-se apostolado toda atividade do corpo místico. Eu pertenço ao corpo místico de Cristo, você também, e os bispos também, né? Então, que tende a estender o reino de Cristo a toda a terra, né? Então, essa é a nossa missão como cristão, evangelizar e estender o reino de Cristo a toda a terra. A fecundidade do apostolado, tanto dos ministros ordenados, dos padres, né? Como dos leigos, depende de sua união vital com Cristo. Então, eu posso transmitir a partir do momento em que estou unida a Cristo. A partir do momento em que eu faço parte do corpo místico de Cristo. É por isso que a Eucaristia tem toda a sua função de unir a gente a Cristo, tá? No 873 do Catecismo vai dizer: Cristo confiou aos apóstolos, a seus sucessores, o mundo de ensinar, de santificar e de governar em seu nome e por seu poder. Os leigos, por sua vez, participantes do mundo sacerdotal, profético e régio de Cristo, compartilham a missão de todo o povo de Deus na igreja e no mundo. Então, esse duplo sentido do sacerdote, né? Nós temos também o mundo sacerdotal, que se configura nisso, compartilhar a missão de todo o povo, né? Ser profeta de Cristo, né? Profetizar a boa nova, ensinar também o evangelho. Isso não se confunde com o sacerdócio em si, né? Ele está dizendo que tanto confiou aos apóstolos e aos seus sucessores esse munus único de santificar e governar em seu nome e em seu poder, tá? Então, o sacerdote é aquele que não tem mais a vida entregue em suas próprias mãos, de modo a saber que horas fazer, como fazer, não. Ele tem toda uma ordem que ele tem que seguir. Por quê? Porque ele abriu mão da própria vida para se tornar um outro Cristo. Por isso ele não se casa. Por isso ele não tem a família tradicional. Ele tem todos nós somos filhos dos padres, né? Por isso o nome padre, pai. Então, ele na verdade, ele abraça todos os filhos de Deus com o seu munus de ser um outro Cristo. É muito bonita a missão do sacerdote. Ninguém pode conferir a si mesma a graça, ela precisa ser dada e oferecida. Isso supõe ministros da graça autorizados e habilitados da parte de Cristo. Então eu não posso dizer assim, como diz as religiões protestantes, eu sou pastor, eu sou pastora, não. Né? A igreja tem hierarquia e essa hierarquia faz com que, após a verificação dos estudos e tudo mais, como aconteceu com São João Maria Vianney, mas nele foi encontrado traço de santidade e dedicação muito antes dos ensinamentos, né? Ele é um caso muito à parte, né? Isso é dado através da própria igreja. Dele, os bispos e os presbíteros recebem a missão e a faculdade, o poder sagrado de agir na pessoa de Cristo cabeça. E é por isso que a gente nunca deve duvidar de um sacramento dado por um padre que muitas vezes não está em conformidade com a igreja. Por quê? Porque quando ele ministra um sacramento, é pela autoridade e poder a ele investido, e ele vai assim e transmite à própria igreja. É óbvio que isso causa para ele uma responsabilidade muito, muito maior. É por isso que a gente tem que rezar sempre pelos sacerdotes, porque eles nos dão o pão da vida, eles consagram, né, o pão. No entanto, a gente tem que agradecer esse pão rezando por eles, porque em tudo eles serão julgados porque são um outro Cristo. Eles escolheram, eles disseram sim na missão. Então é rezar pela perseverança e pelo serviço com que eles devem ter, né? Então, os diáconos, a força de servir o povo de Deus na diaconia da liturgia, da palavra e da caridade em comunhão com o bispo e seu presbitério. A tradição da igreja chama de sacramento este mistério, é o sacramento da ordem, né? Pelo qual os enviados de Cristo fazem dão por dom de Deus o que não podem fazer nem dar por si mesmo. Eu não posso me intitular sacerdotisa, por exemplo, né? Então isso é dado pela igreja, né? Através do poder do Espírito Santo, óbvio que está em todos os sacramentos. É o Espírito que age nos sacramentos.
Então ela tem o caráter de serviço, porque são inteiramente dependentes de Cristo, que dá a missão e a autoridade. E os ministros são verdadeiros servos de Cristo, a imagem de Cristo, que assumiu livremente por nós a forma de servo. Isso está na carta de São Paulo aos Filipenses 2,7. Então eles são os servos do povo. Né? O sacerdote não é aquele que tem autoridade para ser reconhecido. Nossa, eu sou sacerdote, que me respeita. Não, ele é aquele que serve. Como Cristo lavou os pés dos apóstolos, então é assim que os sacerdotes nos lavam de nossas misérias lá, né, no ato da confissão. Não é isso que eles fazem? Não lavam os nossos pés, não nos purificam de nossas enfermidades, de nossas iniquidades, de nossos pecados. Então é isso que eles fazem. Eles têm um caráter de serviço, né? E também esse caráter colegial, porque todo bispo exerce seu ministério dentro do colégio episcopal, em comunhão com o bispo de Roma. Também um bispo não pode ser aleatório e sair ele pregando o que ele acha da igreja, ele tem que ser fiel. Então, e tem esse caráter pessoal, cada um é chamado pessoalmente. Tu segue-me, Jesus disse para cada um, não foi? Então, também ele tem esse chamado. Assumindo pessoalmente a responsabilidade diante daquele que dá a missão, agindo em sua pessoa em favor de pessoas. Eu te batizo em quem? Em meu nome? Não, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te perdoo em quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, tudo que ele faz é em nome. Então, segundo a ordem do Senhor, a tarefa de anunciar o Evangelho a todos os homens é o que eles recebem, os bispos e os presbíteros, né? E são os arautos da fé que levam a Cristo novos discípulos, doutores autênticos da fé apostólica, providos da autoridade de Cristo e não da sua própria autoridade. Então isso era o que eu queria ler do catecismo, e daí eu quero logo contar para vocês que eu estava aqui estudando, pegando o livro dos santos para ver o que eles falavam sobre... Pra vocês verem que eu não estou mentindo, eu peguei aqui Santo Agostinho, Santa Teresa d'Ávila, Santa Faustina e São Bento. Só que o primeiro que eu peguei da padroeira do canal, Santa Teresinha, já li todo o trecho lá no canal do Telegram, mas eu quero dizer que eu abri nessa página do parágrafo 254 e Santa Teresinha, então, tem que ser lida aqui para a gente fechar esse vídeo, em que ela diz que ficou se debatendo em muitas vocações e ela achava que tinha vocação para tudo. Ela vai dizer aqui: sinto em mim outras vocações, de guerreiro, sacerdote, apóstolo, doutor e de mártir. Sinto, afinal, a necessidade, o desejo de realizar por ti, Jesus, todas as obras, as mais heróicas. E aí vem aquela famosa frase que eu já publiquei aqui: sinto na alma o arrojo de cruzado, de zoavo pontifício, aqueles soldados que se uniram para defender, né, Roma das ameaças ao Santo Padre, o Papa. Sinto na alma o arrojo deles, né? Desejaria morrer no campo de batalha em defesa da igreja. Sinto em mim a vocação de sacerdote. Com que amor, ó meu Jesus, não te carregaria nas mãos quando a minha voz descesses do céu? Com que amor não te daria as almas? Mas que fazer? Com todo o desejo de ser sacerdote, ainda admiro e invejo a humildade de São Francisco de Assis e sinto a vocação de imitá-lo quando recusou a sublime dignidade do sacerdócio. Eu anotei a frase de São Francisco de Assis em que ele diz assim, olha, eu sou apaixonada por essa frase dele. E o Senhor me deu e ainda me dá tanta fé nos sacerdotes que vivem segundo a forma da Santa Igreja Romana, por causa de suas ordens, que mesmo que me perseguissem, quero recorrer a eles, e hei de respeitar, amar e honrar a eles e a todos os outros como a meus senhores. São Francisco de Assis, no seu testamento, em 1226. Então, ela diz que sente essa humildade de um São Francisco, né, de ver o sacerdote como algo muito acima. Ó, meu Jesus, meu amor e minha vida, como conciliar tais contrastes? E ela segue, né, que também queria ser mártir, né, queria também ser como profetas, doutores, tinha vocação de apóstolo. Ela segue dizendo, só vocês lerem os parágrafos 251, 252, né, martírio, eis meu sonho da juventude, né, mas ela não queria ser só um gênero de martírio, ela queria ser todos, e começou a se debater nisso, até que ela se debateu, né, tanto que foi parar na leitura aqui de primeira carta aos Coríntios 12:31, em que diz: aspirai, pois, os dons melhores, e mostrar-vos-ei um caminho mais perfeito ainda. E aí ela se depara com essa conclusão. Encontrar, enfim, tranquilidade. Tomando em consideração o corpo místico da igreja, não me identificava em nenhum dos membros escritos por São Paulo. Por outra, queria identificar-me em todos eles. A caridade deu-me a chave da minha vocação. Essa pode ser a sua chave da sua vocação. Compreendi que se a igreja tinha corpo, composto de vários membros, não lhe faltava o mais necessário, o mais nobre de todos. Compreendi que a igreja tinha coração
e que o coração era ardente de amor. Compreendi que só o amor fazia os membros da igreja atuarem e que se o amor se extinguisse, os apóstolos já não anunciariam o evangelho e os mártires se recusariam a derramar seu sangue. Compreendi que o amor abrange todas as vocações, alcançando todos os tempos e todos os lugares. Numa palavra, é eterno. Então, no transporte de minha alma delirante de alegria, pus-me a exclamar: ó Jesus, meu amor, minha vocação. Encontrei afinal, minha vocação é o amor. Sim, atinei com meu lugar na igreja, e tal lugar, ó meu Deus, fostes vós que me destes. No coração da igreja, minha mãe, serei o amor. Assim serei tudo, assim se realizará meu sonho. No amor ela pode ser sacerdote, ela pode ser mártir, ela pode ser profeta, ela pode ser apóstolo, ela pode ser carmelita, porque a vocação única e principal do homem é o amor, é ser esse mesmo Cristo para os outros. Então ela vai, quando ela diz do sacerdote, ela diz, né, que o sacerdote é aquele que carrega Cristo nas mãos, né, que oferece Cristo. Com que amor não te daria as almas? Oferece Cristo às almas. Olha que pensamento elevado. E São João Maria Vianney diz na frase que nós publicamos hoje nos nossos canais: esta é a mais bela profissão do homem, rezar e amar. Se rezais e amais, eis a felicidade do homem sobre a terra. Porque se rezais e amais, você vai compreender a missão que Deus te deu. Se você quer ser sacerdote, seja sacerdote no amor. Se você quer ser um consagrado na vida matrimonial, seja então sacerdote na sua vida matrimonial. Leve sua família para Deus. Né? Se você quer ser consagrado, dedique suas horas de silêncio ou de ação a Deus no amor. Então, o sacerdote, para mim, é aquele que nos traz a vida, é aquele que nos dá a possibilidade, aos quais Deus deu essa chave, né? De levar nossas almas de nossas misérias, receber a Santa Comunhão mesmo sem merecer, né? E a gente sabe que todos os sacramentos não são méritos que a gente alcança, são graça pura de Deus. E vem o quê? Pela mão do sacerdote. Levando em conta que no matrimônio, no sacramento do matrimônio, não é o sacerdote que vai lá e realiza o sacramento, são os noivos que se ministram o sacramento mutuamente. Então é tão bonito todos esses dons, né? Que a gente está aqui falando de dons espirituais, que a igreja ela vai se desdobrando, ela é como se multiplicasse graças, né? Através dos dons. E se você que está me ouvindo é um sacerdote ou quer ser sacerdote, seja esse sacerdote, segundo Santa Teresinha. Descubra a sua vocação, descobrindo que você tem que ser o amor, e que é o amor que resgata, né? O sacerdote é o amor que resgata, é o amor que se anula por amor à igreja, a Cristo. Eu vejo o sacerdote assim, ele se anulou para ser um Cristo, né? Então, parabéns a você que é sacerdote, muito obrigada pelo seu sim. Que Dom Estevão Bittencourt, esse fantástico sacerdote, que São Bento interceda por vocês, que a oração e o trabalho sejam também para vocês, como foi para eles, a luz do caminho desse sacerdócio. Obrigada a todos vocês. Fiquem com Deus, até mais.